O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Num sábado, Jesus estava passando através de plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então alguns fariseus disseram: "Por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado?" Jesus respondeu-lhes: "Acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou dos pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães." E Jesus acrescentou: "O Filho do Homem é Senhor também do sábado." Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, nós celebramos com alegria sempre o primeiro sábado de cada mês, dedicado ao Imaculado Coração da Santíssima Virgem. Nossa Senhora pediu em Fátima que fosse propagada esta devoção ao seu Imaculado Coração. E uma das práticas que Nossa Senhora pede no sábado é que nós nos detenhamos por uns 15 minutos, pelo menos, na contemplação, na oração íntima, na meditação, contemplação meditativa de algum mistério da salvação. Por que é que ela pede isso? Por que é que Nossa Senhora pede oração mental, oração de meditação? Vejam, o coração de Maria, ou seja, a alma da Virgem Santíssima, com todo o fogo abrasado de amor que está no coração dela, é assim, porque ela, já aqui na terra, através da fé, teve um conhecimento de Deus. Ninguém ama o que não conhece. É importante você entender isso. Ninguém ama de verdade o que não conhece de verdade. Deus quer que nós o amemos, mas para amá-lo é necessário conhecer. E para conhecer é necessário fazer esses atos de fé na oração, que é o que a nossa Mãe Bendita nos ensina. Nós precisamos meditar os mistérios, porque durante a nossa oração pessoal, luzes interiores nos são dadas para que a gente conheça mais a Deus e, conhecendo mais, ame mais. Vou dar um exemplo corriqueiro para você entender do que é que eu estou falando. Quando uma pessoa se apaixona pela outra, o rapaz conhece a moça, ele fica apaixonado, etc. Aí ele vai e se casa. De repente, depois de casados, os dois começam a se conhecer mais profundamente, mais verdadeiramente. No tempo do namoro, ela se enfeita, fica maquiada, se veste bem, etc. Evita fazer qualquer coisa para não prejudicar o relacionamento. Assim também ele. E os dois, durante o tempo de namoro, acham que se conhecem. E por isso também acham que se amam. E por isso aquele fogo todo, aquela coisa, nossa, eu amo, eu amo, eu amo. E ficam cantando esse amor
alegres, contentes, realizados. Até que o casamento, o dia a dia, mostra que boa parte daquilo que era o entusiasmo, a paixão, o amor, boa parte daquilo era ilusão. Quantas e quantas pessoas, depois de um tempo de casado, chegam e dizem assim: eu acho que eu casei com a pessoa errada. Mas na verdade, todo mundo se casa com a pessoa errada. Porque quando você se casa com a pessoa da sua imaginação. Você não conhece. E não é agora, depois de casado, que você conheceu os defeitos, que aquela menina bonita e maquiada com a qual você namorou se torna de repente aquela mulher assanhada, descabelada, com a cara inchada na sua cama de manhã, quando você acorda e diz: cruz credo. Não é que agora você a conhece, porque também essa má impressão que você tem da sua esposa ou do seu marido também é uma ilusão. Antes era a ilusão das paixões, do amor, da maravilha. Agora é a ilusão das paixões também, mas é um outro tipo de paixão, é a paixão da raiva, da impaciência, da insegurança, do ciúme. Também é paixão, também é ilusão. E quando é que você vai conhecer uma pessoa? Nós só conhecemos as coisas quando nós vemos as coisas com o olhar de Deus. Se você não vê o seu marido com o olhar com que Deus vê o seu marido, você não conhece seu marido. Se você não vê a sua esposa com o olhar com que Deus olha para a sua esposa, você não conhece a sua esposa. Você acha que conhece. Quem está na realidade é Deus, porque Deus é quem produz o ser. Quem nos conhece, eu não me conheço a mim mesmo. Eu não me conheço, eu só me conheço se eu me olhar com o olhar de Deus, porque Deus me sustenta no ser, Ele me faz, Ele produz o meu ser, e portanto só Ele me conhece na intimidade, no mistério que eu sou para mim mesmo. Nós podemos aplicar, claro, a nossa inteligência, a nossa razão investigativa para tentar nos conhecermos melhor. Isso é muito bom. Quantas vezes a gente se conhece lendo um livro em que o autor sabe descrever aquele personagem, aqueles traços de personalidade, e aqui você se reconhece naquilo. Quantas vezes você, lendo a vida de um santo, na história de um santo, vê uma reação, um traço, uma coisa, um drama, que você se reconhece naquilo e você vai se conhecendo. Tudo isso faz parte do nosso conhecimento, da nossa inteligência. Mas se nós, mais do que isso, começarmos a nos ver um pouquinho, já nessa vida, como Deus nos vê, aí sim, nós nos conhecemos, e aí nós podemos de verdade nos amar. Amar a nós mesmos, amar o outro, amar sua esposa, amar seu esposo, seus filhos, seu pai, seus irmãos. Que maravilha podermos nos conhecer debaixo da luz maravilhosa de Deus que ilumina. Porque então, somente quando nós conhecermos na verdade, amaremos na verdade.
se nós não conhecemos as coisas como Deus as vê, nós não amamos as coisas verdadeiras. Nós amamos monstruosidades, nós amamos imaginações, nós amamos fantasias que nós mesmos criamos e que muitas vezes criamos para nos destruir, nos machucar, nos fazer mal. Não é que a fantasia seja uma coisa ruim, ela faz parte do processo de conhecimento, mas a fantasia é um dos aspectos do nosso mundo interior ao qual o diabo tem acesso. Ele pode mexer com nossas fantasias. Então, meus queridos, se nós queremos amar, nós precisamos conhecer. Ninguém ama o que não conhece. E se nós só conhecemos o que nós inventamos em nossa cabeça, nós nada amamos, porque nós não somos os criadores. Somente o Criador, somente Deus conhece com aquele conhecimento profundo e verdadeiro, e por isso somente Deus me ama com aquele conhecimento profundo e verdadeiro. Se eu quero amar alguém, ou até amar a mim mesmo, eu preciso pedir a Deus: Senhor, dai-me luz, para que eu conheça, para que eu saiba, para que eu ame. Nossa Senhora, em Fátima, pediu à irmã Lúcia que nos ensinasse a meditar os seus mistérios. Deus quer ser conhecido, porque Deus quer ser amado. Mas nós precisamos amar o Deus de verdade. Nós não podemos e não devemos amar o Deus criado pelas nossas imaginações. Nós não podemos fazer ídolos, confeccionar um Deus falso, uma ficção, um ficto, um Deus feito à imagem e semelhança da minha mesquinhez, da minha miséria, da minha desordem, do meu egoísmo. Não, Nossa Senhora quer que nós amemos Deus de verdade, o Deus vivo e verdadeiro. Um Deus morto, criado pela minha imaginação, nunca me surpreende, porque Ele é totalmente previsível, porque Ele não é o meu Criador, Ele é a minha criatura. Eu criei um Deus dentro de minha imaginação, e eu digo como Ele se comporta. O Deus verdadeiro, o Deus de amor infinito, é o Deus das surpresas, é um Deus livre, é um Deus que nós não controlamos, é um Deus que nos visita e nos surpreende, é um Deus que decide amorosamente, que nos faz, que nos sustenta, que cuida de nós, mas de forma tão surpreendente, que às vezes pode ser que por falta de conhecimento profundo, nós até nos revoltemos contra Ele. Não se revolte, não faça isso. Procure conhecer Deus. O coração imaculado e santíssimo de nossa mãe ama a Deus com um amor maior do que todas as outras criaturas. Se nós juntarmos todo o amor dos anjos, todo o amor dos santos, todo o amor que as criaturas dão e darão a Deus, todo esse amor junto não se compara ao amor que a nossa Mãe Santíssima dá a Deus, com seu coração imaculado. Chama abrasadora de amor, o coração imaculado de Maria resplandecente de amor, o coração imaculado de Maria glorioso no amor no céu.
E por que ela alcançou tanto amor? Porque ela conheceu na fé, porque ela meditou. O próprio Evangelho de São Lucas nos diz que Maria meditava as coisas no seu coração, conferens in corde suo, e na meditação, sabe Deus que êxtases, que visão extraordinária, que capacidade, que intuições profundas ela era capaz de fazer nessa vida, ela que já nasceu na sétima morada, e muito mais do que sétima morada, se pudéssemos graduar as coisas. Que profundidade de conhecimento teve a Virgem Maria. Ela não amou um Deus que ela criou na sua inteligência ou fantasia. Ela amou o Deus que se revelou a ela e mostrou a si mesmo como Ele é. E porque o conheceu na profundidade da fé, pôde amá-lo na imensidão do amor. Ninguém ama o que não conhece. Deus não quer que nós nos apaixonemos por uma ilusão. Deus quer ser conhecido de verdade, para ser amado de verdade. Então deixemo-nos surpreender por Deus, meditemos os mistérios da fé, sigamos a orientação de nossa mãe, essa grande pedagoga, mãe e mestra, Maria, Mãe Santíssima. Ela pede aos seus filhos, uma vez por mês, mas que uma vez por mês, nós deveríamos fazê-lo todos os dias, meditar os mistérios de nossa salvação, para conhecer Deus, e conhecendo, amá-lo mais, e amando mais, penetrar um pouco nestes raios de luz, de conhecimento, que nossa Mãe Santíssima teve já aqui na terra, e esplendorosa recebe na glória do céu. Participar do conhecimento que Maria tem de Deus, para participar do amor que a Virgem Santíssima tem de Deus. Isso é ter o coração de Maria. Este é o esplendor do coração imaculado. Aquela que muito amou. Por quê? Porque muito creu. Santa Isabel, olhando para a Virgem Santíssima, disse: bem-aventurada aquela que creu. Bem-aventurada aquela que conheceu o amado, para poder amá-lo de verdade, para se transformar naquele que conhecemos, naquele que amamos. Peçamos essa graça à nossa mãe, que ela, mãe bondosa, nos tome pela mão e nos dê o conhecimento. Como gosta de repetir São Luís Maria Grignon de Montfort, que ela nos dê a sabedoria. Ela, mãe da sabedoria encarnada. Sabedoria é um conhecimento que ama. Peçamos a Deus o dom da sabedoria e teremos um coração semelhante ao da Virgem Imaculada.